Clara sentia o peso dos seus 58 anos não nos ossos, mas na alma. Era um peso invisível, tecido com os fios de 35 anos de lealdade silenciosa, uma tapeçaria de dias repetidos que se estendia por quase toda a sua vida adulta. A rotina era sua âncora e sua corrente. Começava antes mesmo de o sol pensar em tocar as janelas do seu pequeno apartamento alugado, com o cheiro de café fresco que ela preparava para si mesma, um pequeno ritual de solitude antes de mergulhar no universo de outra pessoa. Seu corpo, que um dia fora ágil e rápido, agora se movia com a cadência da previsibilidade. Havia uma economia em seus gestos, um mapa de eficiência gravado em seus músculos por décadas de serviço. Cada passo dentro do escritório da Almeida e Filhos era medido. Cada arquivo que ela buscava era encontrado sem um segundo de hesitação. Ela era a memória viva daquele lugar, um arquivo humano de carne e osso que continha mais informações estratégicas do que qualquer servidor de computador. Ela conhecia o número de telefone de fornecedores que já haviam falido, lembrava-se do nome da primeira secretária que o pai de Ricardo contratara e sabia exatamente como seu chefe, Ricardo, gostava do seu café. 3 gotas de adoçante, nunca 2, nunca 4. Essa precisão, que um dia fora seu maior orgulho, agora passava despercebida, um dado adquirido, tão comum quanto o ar que se respirava naqueles corredores com cheiro de carpete novo e ambição desenfreada. A ingratidão não era um evento, mas um clima. Uma névoa fina e persistente que se instalara no ar nos últimos anos. Manifestava-se no tom impaciente de Ricardo, na forma como seus olhos passavam por ela sem realmente a verem, como se ela fosse parte da mobília, um item funcional, mas desprovido de vida própria. Ele, o herdeiro que ela vira crescer, transformara-se num homem de 45 anos que vestia a modernidade como um disfarce, um homem que confundia velocidade com progresso e desprezava tudo o que lhe parecesse antigo. E Clara, com seus cabelos prateados presos num coque impecável e seus óculos de leitura pendurados no pescoço, era o epítome do antigo. Ela era um lembrete constante de um tempo que Ricardo queria apagar, um tempo de valores que ele considerava obsoletos: paciência, esmero, dedicação. Para ele, o mundo era uma corrida, e Clara parecia caminhar em câmera lenta. Naquela sexta-feira em particular, o ar no escritório da presidência estava mais denso que o habitual. O sol da tarde, um véu dourado e melancólico, entrava pela janela panorâmica, iluminando as partículas de pó que dançavam no ar, indiferentes ao drama que estava prestes a desenrolar-se. Clara estava debruçada sobre um contrato, a testa franzida em concentração. Era um cliente novo, importante, e sua experiência lhe dizia que o diabo morava nos detalhes, nas pequenas cláusulas que podiam transformar um bom negócio numa armadilha. Sua caneta, uma velha esferográfica que a acompanhava há anos, sublinhava uma frase. Seus lábios moviam-se silenciosamente, relendo o parágrafo. Ela não notou a chegada de Ricardo, flanqueado por uma figura jovem e vibrante. Beatriz, a nova assistente, recém-formada e transbordando a confiança que só a juventude e a ignorância podem proporcionar. Tinha 30 anos a menos que Clara, um sorriso branco e afiado e um tablet na mão, onde tudo parecia mais rápido, mais limpo, mais eficiente. Ricardo parou diante da mesa de Clara, a sombra de seu corpo caro e bem cuidado cobrindo o contrato. Ele não disse nada por um momento, apenas observou a cena com um desprezo mal disfarçado. Clara, a caneta, o papel. Uma relíquia de um mundo analógico num universo digital que ele tanto aspirava a dominar. A paciência dele, sempre um recurso escasso, esgotara-se por completo. Ele pigarreou, um som abrupto que fez Clara levantar os olhos, sobressaltada. A luz da janela atrás dele transformava-o numa silhueta escura e imponente. O contraste entre a sua figura e a de Beatriz, iluminada sorridente a seu lado, era um presságio visual, uma pintura viva do passado sendo eclipsado pelo futuro. Clara. A voz de Ricardo cortou o silêncio, fria e precisa como um bisturi. Preciso de agilidade, de dinamismo. Ele gesticulou em direção a Beatriz, como se apresentasse a mais recente maravilha tecnológica. Olhe para você, está muito lenta. Este novo mercado não espera por quem anota recados em bloquinhos de papel. As palavras caíram sobre Clara como pedras. Lenta.
A palavra ecoou em sua mente, colidindo com as décadas de serviço ininterrupto, com as noites mal dormidas para garantir que um relatório estivesse perfeito, com os almoços engolidos às pressas na própria mesa. Ela olhou para o contrato em suas mãos, a prova tangível de seu zelo. Senhor Ricardo, ela começou, a voz um pouco trêmula, mas ainda firme, a voz da profissional que era. Estou apenas garantindo que não haja erros neste contrato. É um cliente novo e... A risada de Ricardo foi a coisa mais cruel que Clara já ouvira. Não era uma risada de alegria, mas uma arma, um som cortante e desdenhoso que a reduziu a nada. O erro aqui é você, Clara. Seu tempo acabou. Ele disse isso com uma naturalidade assustadora, como se estivesse a anunciar a descontinuação de um produto obsoleto. A partir de hoje, a Beatriz assume suas funções. Ele apontou com o queixo para a jovem, que tentou compor uma expressão de neutralidade, mas cujos olhos brilhavam com o triunfo da conquista. Você não faz mais parte desta empresa. O RH já preparou sua rescisão. Cada palavra era um golpe. Não faz mais parte. Rescisão. Palavras burocráticas para descrever a demolição de uma vida. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. 35 anos. Uma vida inteira. Ela olhou para Ricardo, buscando um vislumbre do menino que ela ajudara a criar dentro daquela empresa, o jovem que ela ensinara a redigir o seu primeiro memorando. Mas não havia nada, apenas o rosto frio de um estranho. E então, ele desferiu o golpe final, a frase que revelava a profundidade de sua crueldade, uma frase que ele parecia ter ensaiado. São 35 anos de casa, mas a empresa não é sua, é? A pergunta retórica pairou no ar, carregada de veneno, uma afirmação brutal de que toda a sua dedicação, todo o seu sacrifício, não lhe conferiam qualquer direito, qualquer posse, qualquer valor. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado. Clara ficou imóvel, a caneta ainda em sua mão, a tinta secando sobre o papel. O mundo ao seu redor parecia ter perdido o foco. As vozes dos colegas no corredor soavam distantes, abafadas. Ela estava dentro de uma bolha de choque e incredulidade. Beatriz, sob a ordem de Ricardo, aproximou-se com uma caixa de papelão vazia, um símbolo universal de despejo. Para suas coisas, disse ela, a voz desprovida de emoção. A caixa foi colocada sobre a sua mesa, cobrindo o contrato que ela nunca terminaria de revisar. Esvaziar a mesa. Uma tarefa simples, mecânica. Mas para Clara, foi a mais dolorosa das procissões. Cada objeto que ela pegava era um fragmento de sua identidade, uma peça do quebra-cabeça que compunha a sua vida. O primeiro item foi um porta-retratos de prata, um pouco oxidado pelo tempo. Nele, uma foto sorridente de seus pais, já falecidos. Eles a olhavam com um orgulho que ela sentia não merecer mais. Depois, veio o porta-canetas, um presente de um amigo secreto, de 15 anos atrás, uma colega que já se tinha reformado. Ela pegou a tesoura, o agrafador, os clipes de papel, ferramentas de um ofício que já não era o seu. Cada item era pesado, não pelo seu peso físico, mas pelo peso das memórias que carregava. A gaveta de baixo revelou os tesouros mais pessoais, um pequeno estoque de saquetas de chá de camomila para os dias de estresse, um par de sapatos confortáveis para trocar no fim do dia. E, no fundo, enrolado num guardanapo de papel, um pote de vidro vazio. Um pote que, na semana anterior, contivera sua famosa geleia de morango, a mesma que ela costumava trazer para partilhar com os colegas, a mesma cujos potes cheios enfeitavam as cestas de Natal que Ricardo enviava aos clientes mais importantes. Ela segurou o pote vazio, o vidro frio contra a palma da sua mão quente. Era um símbolo irônico e cruel. Ela, que enchera tantos potes com o doce de seu trabalho, de sua habilidade, estava agora a ser esvaziada, descartada, deixada com nada além do vácuo. Aquele pote vazio era o seu reflexo naquele momento. Os colegas passavam pela porta de seu antigo cubículo com os olhos baixos, numa mistura de pena e medo. Eles também eram peças de uma engrenagem e sabiam que, um dia, poderiam ser considerados obsoletos. A pena deles era quase tão humilhante quanto o desprezo de Ricardo. Clara sentia-se como um fantasma, já invisível para aqueles que, até há uma hora, faziam parte do seu cotidiano. Quando a caixa ficou cheia, ou melhor, cheia do pouco que ela considerava seu naquele espaço, ela colocou o seu casaco. O tecido familiar sobre seus ombros foi um pequeno conforto num mar de estranheza.
Com a caixa nos braços, ela caminhou em direção ao elevador. Uma última jornada por aqueles corredores que conhecia como a palma da sua mão. Ninguém disse adeus. O silêncio era um testemunho ensurdecedor da cultura de medo que Ricardo havia instituído. Clara entrou no elevador e, quando as portas de metal se fecharam, ela finalmente se permitiu soltar o ar que prendera nos pulmões. O seu reflexo no aço escovado mostrava uma mulher de 58 anos, de ombros caídos, segurando os destroços de sua vida numa caixa de papelão. A passagem pelo átrio do edifício foi um borrão. O segurança da noite, um homem a quem ela sempre dava um boa noite caloroso, desviou o olhar. A humilhação era pública, oficial. Ao empurrar a porta de vidro e sentir o ar frio da noite em seu rosto, Clara sentiu-se como uma estrangeira na sua própria cidade, no seu próprio mundo. O prédio que ela ajudara a construir, não com tijolos, mas com a argamassa invisível de seu esforço diário, agora lhe dava as costas. Ela parou na calçada, a caixa de papelão a pesar-lhe nos braços, o fluxo de carros e pessoas a passar por ela como um rio indiferente. Ela olhou para sua carteira, para o dinheiro que tinha para a semana. Depois de pagar o aluguer e as contas, sobrara-lhe exatamente R$ 180. R$ 180. O número era tão irrisório, tão ofensivo, que quase soava como uma piada. 35 anos de trabalho, de dedicação, de vida, reduzidos a um valor que não pagaria um jantar decente no tipo de restaurante que Ricardo frequentava. O peso da caixa em seus braços transformou-se no peso do mundo. Clara começou a caminhar, sem destino. As luzes da cidade, que sempre lhe pareceram tão bonitas e cheias de promessas, agora pareciam zombar dela, aguçando a sua solidão. Cada passo era um esforço. O apartamento alugado, que sempre fora o seu refúgio, agora parecia uma armadilha, um cronômetro a contar o tempo até o seu despejo final. A sua parca economia, guardada para uma velhice que ela imaginava tranquila, não duraria 2 meses. As lágrimas que ela segurara com tanta força no escritório começaram a escorrer pelo seu rosto, quentes e salgadas. Eram lágrimas de choque, de dor, de humilhação. Mas por baixo de tudo isso, uma pequena brasa de raiva começava a crepitar. A injustiça da situação era tão vasta, tão esmagadora, que o seu cérebro mal conseguia processá-la. Ela continuou a caminhar até os seus pés doerem, até os músculos da sua face doerem de tanto chorar. Quando finalmente parou, estava em frente ao seu próprio prédio. Um edifício modesto, de tijolo à vista, a anos-luz do luxo corporativo que ela acabara de deixar. Subir as escadas até o seu apartamento parecia uma tarefa impossível. O espaço que antes era um lar, agora era apenas um lembrete de sua precariedade. Sentou-se no primeiro degrau da escada de serviço, a caixa de papelão ao seu lado, a cabeça entre as mãos. Foi assim que seu Joaquim a encontrou. O zelador do prédio, um senhor viúvo e de coração gentil, que estava a fazer a sua ronda noturna. Ele tinha cabelos brancos como os dela, e olhos que já tinham visto muita coisa na vida. Dona Clara? A sua voz era rouca e cheia de preocupação. Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Clara levantou a cabeça, o rosto inchado e vermelho. Ao ver a genuína preocupação nos olhos daquele homem, a barragem que ela construíra rompeu-se de vez. Ela contou-lhe tudo, a voz a falhar entre soluços, a história de uma vida de trabalho desfeita numa tarde. Seu Joaquim ouviu em silêncio, a sua expressão a endurecer à medida que a história se desenrolava. Ele não ofereceu palavras vazias de consolo. Em vez disso, quando Clara terminou, ele permaneceu em silêncio por um longo momento, o seu olhar perdido no corredor mal iluminado. Depois, como se tomasse uma decisão, ele falou. Dona Clara, ele começou, a sua voz calma e ponderada. Sei que as palavras não ajudam muito agora, mas eu sempre admirei a senhora. A sua força, a sua bondade. E as suas geleias? Meu Deus, aquelas geleias são um pedaço do céu. Clara olhou para ele, confusa. O que as suas geleias tinham a ver com a sua ruína? Eu tenho uma ideia, continuou ele, os seus olhos a brilhar com um propósito súbito. Pode não ser muito, mas talvez seja um começo. Ele levantou-se e estendeu-lhe a mão. Venha comigo. Hesitante, Clara aceitou a sua mão e deixou-se guiar. Ele não a levou para o seu apartamento, mas para os fundos do condomínio, uma área que ela raramente visitava. Passaram pela lavandaria comum, pelo pequeno jardim mal cuidado e pararam em frente a uma porta de madeira apodrecida, no canto mais escuro do pátio. Aqui, disse seu Joaquim, enquanto lutava com uma fechadura enferrujada.
A porta abriu-se com um gemido de protesto, revelando um pequeno espaço escuro e empoeirado. Era uma edícula abandonada, um antigo depósito de ferramentas que não era usado há anos. O cheiro de mofo e terra úmida atingiu Clara em cheio. Uma única lâmpada fraca, que seu Joaquim acendeu ao puxar uma corda, revelou um cenário de desolação. Paredes com enormes manchas de infiltração, teias de aranha a pender do teto como candelabros fantasmagóricos, e um amontoado de ferramentas velhas e enferrujadas num canto. No entanto, no meio daquela ruína havia uma pequena bancada de cimento com uma pia manchada e, ao lado, um velho fogão de duas bocas, coberto de pó e ferrugem. Era a visão mais desoladora que Clara já vira. Dona Clara, eu sei que é um lugar muito humilde, quase um galpão. A voz de seu Joaquim era quase um pedido de desculpas. Mas tem um fogão velho e uma pia. Se a senhora limpar, pode usar pelo tempo que precisar, sem custo. Sei que a senhora vai fazer maravilhas ali, como faz com aquelas frutas nos potes. Clara olhou para o espaço, para a sujidade, para o abandono, para a escuridão. Era um reflexo perfeito de como se sentia por dentro, em ruínas, fria, desoladora. Qualquer outra pessoa teria visto apenas um depósito inútil, mas Clara, naquele momento de desespero absoluto, viu outra coisa. Ela viu um abrigo, ela viu uma possibilidade, ela viu um santuário. As palavras de seu Joaquim ecoaram na sua mente. Sei que a senhora vai fazer maravilhas ali. Ninguém lhe dizia algo assim há anos. Na Almeida e Filhos, ela era funcional, eficiente, mas nunca maravilhosa. A bondade inesperada daquele homem, um quase estranho, foi um pequeno feixe de luz na sua escuridão. Ela virou-se para ele, e pela primeira vez naquela noite, um vislumbre de determinação substituiu o desespero nos seus olhos. Obrigada, seu Joaquim, disse ela, a voz ainda frágil, mas com uma nova nota de firmeza. Eu aceito. Naquela noite, Clara não dormiu. O seu apartamento, com os seus móveis familiares e o seu conforto silencioso, parecia um quarto de hotel impessoal. A sua mente estava na edícula, no frio, no mofo, na promessa. O dia seguinte marcou o início da sua nova vida, uma vida que começaria com a tarefa mais básica e fundamental de todas, a limpeza. Com os R$ 180 a pesarem na sua consciência como uma sentença, ela gastou uma pequena parte em produtos de limpeza. Água sanitária, sabão, esfregões. Armas para a sua primeira batalha. Ao entrar na edícula na manhã seguinte, a luz do dia revelou a verdadeira extensão do abandono. Era pior do que parecia à noite. Mas Clara não se deixou intimidar. Ela vestiu roupas velhas, prendeu o cabelo num lenço e começou. A primeira hora foi a mais difícil. O cheiro de mofo era sufocante e a sujidade parecia entranhada em cada superfície. Ela esfregou as paredes, o chão, a pia. Cada movimento era um ato de exorcismo, uma forma de expulsar os fantasmas do seu próprio desespero. Enquanto limpava, a sua mente vagava. Ela pensava em Ricardo, na sua risada cruel. Pensava nos 35 anos de serviço apagados num instante. A raiva borbulhava, mas ela a canalizava para o trabalho. Cada mancha de mofo que ela removia era uma pequena vitória contra a humilhação. Cada teia de aranha varrida era um fio de desespero a ser cortado. O trabalho físico era brutal, mas estranhamente terapêutico. O suor que escorria pela sua testa era real, o cansaço nos seus músculos era honesto. Era um tipo de cansaço diferente da exaustão mental que sentia no escritório. Este era um cansaço que prometia um descanso merecido, um cansaço que produzia resultados visíveis. Ao meio-dia, o chão de cimento estava exposto. A pia, embora ainda manchada, brilhava sob uma camada de água. O cheiro de água sanitária sobrepunha-se ao do mofo. Clara parou por um momento, as mãos na cintura, e olhou para o seu progresso. O espaço ainda era feio, ainda era precário, mas agora era seu. Estava a impregná-lo com o seu esforço, a marcá-lo como o seu território. A tarefa seguinte era o fogão. Estava coberto por uma camada de gordura e ferrugem que parecia ter décadas. Clara quase desistiu. Parecia uma causa perdida. Mas então ela lembrou-se da sua avó. Uma mulher forte, do campo, que conseguia fazer milagres com quase nada. A avó de Clara costumava dizer: não existe sujidade que não saia com paciência e óleo de cotovelo. Com a memória de sua avó a dar-lhe força,
Clara atacou o fogão com uma palha de aço e uma pasta de bicarbonato de sódio que ela mesma fez. Esfregou até os seus dedos ficarem dormentes. Esfregou até os seus braços arderem. E lentamente, milagrosamente, por baixo da crosta de anos de abandono, o metal começou a aparecer. Primeiro, um brilho tímido, depois, uma mancha maior. No final da tarde, o fogão, embora ainda velho e amolgado, estava limpo, funcional. Exausta, mas com uma sensação de triunfo que não sentia há muito tempo, Clara sentou-se no chão limpo da sua edícula. O sol poente entrava por uma pequena janela suja, que ela ainda não tivera forças para limpar, lançando um raio de luz alaranjada sobre o fogão ressuscitado. Naquele momento, o pequeno galpão abandonado não parecia mais uma ruína. Parecia um começo. No dia seguinte, com o restante do seu dinheiro, Clara foi à feira. Não a feira chique dos bairros ricos, mas a feira livre do seu bairro, onde os produtores vendiam as suas colheitas diretamente. O ar estava cheio dos cheiros da terra. O aroma adocicado dos tomates maduros, o perfume picante das ervas frescas, o cheiro limpo das folhas verdes. Ela caminhou entre as bancas, o seu coração a bater um pouco mais rápido. Ela não era uma cliente a passear, era uma empreendedora a fazer o seu primeiro investimento. Com o seu orçamento minúsculo, cada escolha era crucial. Ela precisava de frutas da estação, as mais baratas, mas também as mais saborosas. Os seus olhos pousaram numa caixa de morangos. Não eram os morangos perfeitos, geneticamente modificados, que se encontram nos supermercados. Eram pequenos, de formas irregulares, alguns até um pouco amassados. Mas o cheiro era divino. Um perfume intenso e doce que prometia um sabor verdadeiro. O vendedor, um homem de rosto queimado pelo sol, estava a vendê-los ao desbarato no final da manhã. Clara comprou vários quilos de morangos, juntamente com alguns limões sicilianos e um ramo de canela em pau. O seu dinheiro estava quase no fim, mas ela tinha os seus ingredientes. Ao voltar para a edícula, carregando seus tesouros em sacos de plástico, sentia-se como uma alquimista prestes a realizar a sua primeira transmutação. O passo seguinte era encontrar um tacho. Ela não tinha dinheiro para comprar um. Mais uma vez, foi seu Joaquim que veio em seu socorro. Ele vasculhou os depósitos do prédio e encontrou um velho tacho de cobre, esquecido e manchado, que pertencera à sua falecida esposa. Ela fazia os melhores doces de abóbora neste tacho, disse ele, os olhos a brilharem com a memória. Tenho a certeza de que ele ficará feliz por voltar a sentir o calor do fogo. Clara limpou o tacho com o mesmo cuidado que dedicara ao fogão, polindo até que o cobre brilhasse com um tom rosado e quente. Agora ela tinha tudo: o espaço, as ferramentas, os ingredientes. Estava na hora de fazer a sua magia. O ritual começou. Ela lavou os morangos um a um, a água fria a correr sobre as suas mãos. Cortou-os, sentindo a textura macia da fruta a ceder sob a faca. Colocou-os no tacho de cobre, adicionou o açúcar, o sumo de um limão e o pau de canela. E então acendeu o fogo. A pequena chama azul do fogão a gás pareceu um milagre. O calor começou a subir e lentamente a transformação começou. O cheiro de morangos frescos e canela a cozinhar lentamente começou a encher a pequena edícula. Era um perfume rico, complexo, doce e reconfortante. Um perfume que falava de casa, de cuidado, de amor. Era o cheiro da sua infância, o cheiro da cozinha da sua avó. Enquanto mexia a geleia com uma colher de pau, o movimento rítmico e repetitivo acalmou a sua mente. O som do açúcar a dissolver-se, o borbulhar suave do líquido a engrossar, o calor que emanava do fogão e aquecia o seu rosto e a sua alma. Tudo conspirava para criar um momento de pura e absoluta presença. Ali, em frente àquele tacho, Clara não era a secretária demitida, não era a mulher humilhada. Ela era uma criadora, uma artesã, uma guardiã de uma tradição antiga. As suas mãos, que durante 35 anos digitaram relatórios e atenderam telefonemas, agora estavam a criar algo tangível, algo belo, algo delicioso. Estavam a redescobrir a sua verdadeira vocação. A geleia borbulhava, a sua cor a aprofundar-se para um vermelho rubi intenso. O cheiro tornou-se avassalador, escapando pela porta aberta da edícula e espalhando-se pelo pátio do condomínio, uma promessa de doçura a desafiar o cheiro de mofo e abandono. Clara provou uma pequena quantidade na ponta da colher. O sabor explodiu na sua boca. A doçura dos morangos, a acidez do limão, o calor subtil da canela. Era perfeito. Era mais do que perfeito. Era a sua ressurreição num pote.
Com a geleia pronta, surgiu um novo problema: os potes. Ela não tinha dinheiro para comprar potes novos e esterilizados. A solidariedade, mais uma vez, veio em seu auxílio. Ela explicou a sua situação a alguns dos vizinhos mais próximos, as mesmas pessoas que por vezes recebiam as suas geleias como um presente, e a resposta foi imediata. Dona Lourdes, do 201, trouxe-lhe uma caixa de potes de azeitona vazios. Seu Manuel, o reformado do 304, apareceu com uma coleção de potes de palmito. Em poucas horas, Clara tinha uma variedade de potes de vidro de todos os tamanhos e formas. Ela os esterilizou com água a ferver, um por um, com um cuidado quase cerimonial. E então, o momento mágico: encher os potes. O líquido espesso e brilhante a ser derramado no vidro limpo. Cada pote que ela enchia era uma prova do seu trabalho, uma unidade de esperança. No final, ela tinha 10 potes de geleia de morango com canela alinhados na sua bancada de cimento. A luz fraca da edícula fazia o vermelho da geleia brilhar como joias. Eram as joias da sua coroa, o início do seu império. Mas ela ainda não sabia. O que ela sabia era que tinha criado algo do nada, que tinha transformado a sua dor, a sua raiva e o seu desespero em algo doce. E essa foi a sua primeira, e talvez a mais importante, vitória. A primeira venda aconteceu de forma quase acidental. Dona Lourdes, a vizinha que lhe dera os potes de azeitona, sentiu o cheiro da geleia a cozinhar e veio espreitar, curiosa. Quando viu os potes alinhados, os seus olhos brilharam. Minha querida, isto parece divino. Vendes-me um? A pergunta apanhou Clara de surpresa. Vender? Ela ainda estava a pensar no que fazer com eles. A ideia de vender era assustadora. E se não gostassem? E se achassem caro? Ela hesitou. Eu não sei, Dona Lourdes. Eu fiz por fazer. Besteira, retorquiu a vizinha com a sua franqueza habitual. Uma coisa boa assim tem de ser partilhada. E paga. Quanto queres por um pote destes? Clara olhou para os potes. Quanto valia o seu trabalho? O seu tempo? A sua dignidade? Ela fez um cálculo rápido do que gastar em ingredientes e, com o coração a bater descontroladamente, sugeriu um preço. Um preço que lhe pareceu justo, mas que a encheu de ansiedade. Dona Lourdes nem pestanejou. Fechado, dá-me 2. Um para mim e um para levar para minha filha no fim de semana. Ela vai adorar. E assim, com uma nota de R$ 20 amassada na mão, Clara fez a sua primeira venda. A sensação foi indescritível. Era uma mistura de alívio, de validação, de poder. Aqueles R$ 20 eram diferentes de qualquer dinheiro que já recebera. Não era um salário, um pagamento por tempo e obediência. Era um pagamento por seu talento, por sua criação. Eram os R$ 20 mais valiosos da sua vida. A notícia espalhou-se pelo prédio como um rastilho de pólvora. O boca a boca, a forma mais antiga e eficaz de marketing, começou a funcionar. A filha de Dona Lourdes, que de facto adorou a geleia, comentou com uma amiga, que comentou com a mãe. No dia seguinte, seu Manuel, do 304, bateu à porta da edícula. Ele não queria vender, queria comprar. E depois dele, veio a jovem estudante do 102, que ouvira falar da geleia mágica da Dona Clara. Em 2 dias, os 10 potes tinham sido vendidos. E o mais importante, havia uma lista de espera para a próxima fornada. Clara usou o lucro para comprar mais frutas, desta vez em maior quantidade. Comprou também um saco de açúcar maior e mais limões. O ciclo recomeçara, mas desta vez com um pequeno capital inicial e uma enorme dose de confiança. As semanas seguintes foram um borrão de trabalho. A edícula, antes um espaço de desespero, tornou-se o seu centro de operações, a sua fábrica, o seu laboratório. Ela acordava com o sol e trabalhava até tarde da noite, o brilho do fogo do fogão a iluminar o seu rosto concentrado. Ela começou a experimentar. Geleia de amora com um toque de lavanda, doce de laranja com gengibre, compota de manga com pimenta. Cada novo sabor era uma aventura, uma expressão da sua criatividade recém-descoberta. E os seus clientes, os vizinhos do prédio, tornaram-se os seus provadores oficiais, os seus críticos gastronômicos, os seus maiores fãs. O dinheiro começou a acumular-se, moeda a moeda, nota a nota. Ela guardava-o numa lata de biscoitos vazia, escondida debaixo da sua cama. Todas as noites, antes de dormir, ela contava o seu tesouro. R$ 100, R$ 200, R$ 500.
Cada nota era uma prova do seu sucesso, um passo para longe do abismo. Com as primeiras economias, ela fez pequenas melhorias na edícula. Comprou uma lâmpada mais forte para poder trabalhar à noite sem forçar a vista. Comprou um pequeno rádio para lhe fazer companhia, as melodias suaves a misturarem-se com o borbulhar da geleia. Pintou as paredes de branco, e o espaço, de repente, pareceu maior, mais limpo, mais luminoso. A maior transformação, no entanto, não foi no espaço, mas nela mesma. Os seus ombros, antes caídos pelo peso da humilhação, estavam agora mais eretos. O seu olhar, antes perdido e assustado, tinha agora um brilho de propósito. Ela ainda era Clara, a mulher de 58 anos. Mas já não era a secretária lenta e obsoleta. Era a Dona Clara, a artesã das geleias, a empreendedora. A sua reputação, por enquanto, estava confinada aos muros do seu condomínio. Mas o destino, ou talvez apenas a pura qualidade do seu produto, tinha outros planos para ela. O próximo passo na sua jornada de ascensão veio na forma de uma feira de bairro. Foi seu Joaquim, sempre o seu anjo da guarda, quem lhe deu a ideia. Dona Clara, a senhora tem de levar estas delícias para o mundo. Há uma feira de artesanato e comida na praça aqui perto, todos os sábados. A senhora devia alugar uma barraca. A ideia aterrorizou e entusiasmou Clara na mesma medida. A feira, um público maior, estranhos, concorrência, mas também uma oportunidade. A oportunidade de crescer, de testar o seu produto num mercado real. Com o dinheiro da sua lata de biscoitos, ela tomou duas decisões importantes. A primeira foi investir em embalagens. Ela sabia, pela sua experiência no mundo corporativo, que a imagem era importante. Ela foi a uma loja de embalagens e comprou potes de vidro padronizados, todos do mesmo tamanho e formato. Comprou também tampas de metal douradas e mandou imprimir pequenas etiquetas redondas, com um design simples e elegante que ela mesma desenhou. Delícias da Clara, escrito numa caligrafia bonita, com um pequeno desenho de um morango ao lado. A segunda decisão foi alugar a barraca. O custo consumiu uma parte significativa das suas economias, mas ela sentiu que era um investimento necessário. Era um salto de fé. No sábado seguinte, antes do amanhecer, Clara e seu Joaquim carregaram o carro velho dele com caixas de geleia, uma mesa dobrável e um guarda-sol. A barraca que lhe foi atribuída era pequena, espremida entre um vendedor de queijos artesanais e uma mulher que vendia sabonetes perfumados. Montar a sua pequena loja foi um ato de coragem. Ela arrumou os potes em pirâmides brilhantes, o sol da manhã a fazer o vidro e a geleia cintilarem. Abriu alguns potes para degustação, com pequenas tostas ao lado, e esperou. As primeiras horas foram lentas. As pessoas passavam, olhavam com curiosidade, mas hesitavam em aproximar-se. Clara sentiu o pânico a subir. Teria sido um erro? Teria ela sobreestimado seu próprio talento? Foi então que ela se lembrou de outra lição da sua avó. Se o produto é bom, deixa que ele fale por si. Ela pegou numa pequena tosta, colocou-lhe uma generosa camada de geleia de amora com lavanda e ofereceu a uma senhora que passava. Prove, por favor. É por conta da casa, disse Clara, com um sorriso que não sentia. A senhora hesitou, mas depois aceitou. Ela levou a tosta à boca, mastigou lentamente, e os seus olhos arregalaram-se de surpresa. Meu Deus, murmurou ela. Que delícia é esta? Aquela foi a faísca. A senhora comprou 3 potes. As pessoas que viram a sua reação aproximaram-se, curiosas. Clara começou a oferecer mais amostras, e a magia aconteceu. O sabor da sua geleia era o seu melhor vendedor. A combinação da fruta fresca, da doçura equilibrada e dos toques inesperados de especiarias e ervas era irresistível. A sua barraca, antes silenciosa, tornou-se um ponto de encontro. As pessoas provavam, elogiavam, compravam. E compravam não apenas um pote, mas 2, 3. Para si, para dar de presente. Ao meio-dia, ela já tinha vendido metade do seu estoque. No final da tarde, não havia um único pote de geleia. Clara sentou-se na sua cadeira dobrável, atrás da mesa vazia, e riu. Um riso genuíno, alto, que vinha do fundo da sua alma. Ela olhou para a caixa de dinheiro na sua mão. Estava a abarrotar de notas e moedas. Era mais dinheiro do que ela ganhara em muitos meses de salário no seu antigo emprego. Mas não era apenas o dinheiro. Era a prova. A prova de que ela era capaz. A prova de que o seu trabalho tinha valor. A prova de que Ricardo estava errado.
completamente, espetacularmente errado. A feira de sábado tornou-se uma instituição. A cada semana, os clientes voltavam, traziam amigos, parentes. A barraca Delícias da Clara tornou-se famosa na zona. As pessoas não vinham apenas comprar geleia. Vinham para conversar com Clara, para ouvir as suas histórias sobre os ingredientes, para sentir a sua paixão contagiante. E então, aconteceu o inevitável. O seu pequeno negócio artesanal chamou a atenção de peixes maiores. Num sábado, a dona de uma pousada charmosa da região, uma mulher elegante chamada Sofia, provou a sua geleia de amora com lavanda. Esta é, sem dúvida, a melhor geleia que já provei na minha vida, disse Sofia, com a convicção de quem conhece bem o assunto. Eu sirvo produtos artesanais no café da manhã da minha pousada. Os meus hóspedes são muito exigentes. Eles iriam adorar isto. Você aceitaria um contrato de fornecimento semanal? Clara sentiu seu coração dar um salto, um contrato, uma palavra do seu antigo mundo, mas com um significado completamente novo. Não era um contrato de emprego, era um contrato de parceria. Um contrato que a colocava no mesmo nível daquela mulher sofisticada. Eles discutiram os detalhes ali mesmo, no meio da feira. Quantidades, preços, entregas. Clara, com a sua experiência de décadas a lidar com contratos e fornecedores, negociou com uma calma e uma firmeza que surpreenderam a si mesma. No final, apertaram as mãos. O seu primeiro contrato B2B estava fechado. A encomenda da pousada significava que ela precisava de aumentar a produção. A sua pequena edícula já não era suficiente. Ela usou os lucros da feira e o adiantamento do contrato para alugar um pequeno espaço comercial, uma antiga loja de conveniência que estava vazia há meses. Era um espaço maior, com uma cozinha mais adequada e uma pequena área de loja na frente. Com a ajuda de seu Joaquim e de alguns outros vizinhos que se tornaram amigos, ela transformou o espaço. Pintou as paredes, instalou prateleiras de madeira, comprou um fogão industrial de segunda mão e um frigorífico maior. A Delícias da Clara tinha agora uma morada física, uma loja. Deixou de ser apenas uma barraca de feira para se tornar um pequeno negócio em ascensão. O sucesso da pousada trouxe mais oportunidades. O dono de um café bistrô da moda, que fora hóspede na pousada de Sofia, ficou obcecado pela geleia e também fechou um contrato. A roda da fortuna, que a tinha esmagado sob o seu peso, agora começava a girar a seu favor. Cada novo contrato, cada novo cliente, era mais um tijolo na construção do seu novo futuro. Um futuro que ela estava a construir com as suas próprias mãos, uma colherada de geleia de cada vez. A vida de Clara encontrou um novo ritmo. Um ritmo ditado pelas estações das frutas, pelo borbulhar dos tachos e pelo tilintar da caixa registradora. Os dias eram longos e o trabalho era duro, mas era um tipo de cansaço gratificante. Um cansaço que vinha com um sentimento de propriedade e propósito. Ela já não era uma engrenagem na máquina de outra pessoa. Ela era a máquina. A sua pequena loja tornou-se um ponto de referência no bairro. O cheiro de fruta a cozinhar espalhava-se pela rua, um convite irresistível. As pessoas entravam não apenas para comprar, mas para absorver um pouco da atmosfera calorosa e acolhedora que Clara criara. Num sábado ensolarado, cerca de um ano após a sua demissão, o passado regressou, da forma mais inesperada e desagradável. Clara estava na feira, na sua barraca agora maior e mais profissional. Ela gostava de manter a sua presença na feira, mesmo com a loja a funcionar bem. Era o seu contato direto com as pessoas, a sua fonte de inspiração. Ela estava a atender uma cliente, a explicar a diferença entre a sua compota de figo com nozes e o seu doce de abóbora com coco, quando uma sombra familiar caiu sobre a sua barraca. Ela levantou os olhos e o seu coração gelou. Ricardo. Ele estava ali, a poucos metros de distância. Não vestia o seu fato caro de executivo, mas uma roupa casual de fim de semana, que ainda assim parecia mais cara do que tudo o que Clara possuía. Ao seu lado, uma mulher muito mais jovem, com ar entediado, que Clara presumiu ser a sua nova namorada. Ele não a viu de imediato. Estava a passear pela feira, olhando para as barracas com um ar de superioridade, como um rei a visitar os seus súbditos camponeses. Mas então, os seus olhos encontraram os de Clara. Um lampejo de reconhecimento, seguido por um sorriso de escárnio, formou-se lentamente nos seus lábios. Ele aproximou-se, deliberadamente devagar, saboreando o momento. Parou em frente à barraca, o seu olhar a percorrer os potes de geleia, o avental simples que Clara usava, o seu rosto corado pelo calor do dia.
Olha só o que temos aqui! A sua voz era um veneno adocicado. A grande secretária virou feirante. Clara sentiu o sangue a fugir-lhe do rosto. A cliente que ela estava a atender olhou de Ricardo para Clara, sentindo a tensão no ar. Ricardo continuou, a sua voz alta o suficiente para que os que estavam por perto pudessem ouvir. Isto não é uma empresa, Clara. É improviso. Quase uma mendicância gourmet. Ele riu da sua própria piada cruel. A namorada ao seu lado deu um risinho abafado. A humilhação foi como um soco no estômago. Pública, deliberada. Ele queria feri-la, diminuí-la, garantir que ela soubesse o seu lugar. O seu olhar varreu a expressão serena no rosto de Clara, uma serenidade que o irritava profundamente. Ele esperava encontrar desespero, vergonha. Não encontrou. Pelo menos o ritmo aqui é lento o suficiente para você, não é? Ele atirou a última pedra, a sua voz a pingar sarcasmo, a mesma palavra que usara para destruir no dia da sua demissão. Lenta. As palavras dele pairaram no ar quente da feira, como abutres à espera da sua presa. Outros clientes tinham se virado para olhar. Clara sentiu dezenas de olhos sobre si. Por um instante, o chão pareceu abrir-se de novo. A vontade de chorar, de gritar, de fugir foi avassaladora. Mas então, algo mudou. Ela olhou para as mãos que agora tinham pequenos calos do trabalho, as mãos que criavam coisas belas. Olhou para sua barraca, para os frutos do seu esforço. E olhou para Ricardo, para o seu rosto arrogante, para sua crueldade vazia. E ela sentiu pena. Pena daquele homem pequeno, que precisava de diminuir os outros para se sentir grande. Clara endireitou a espinha. Levou um longo momento de silêncio, onde ela apenas o encarou, não com raiva, não com ódio, mas com uma calma fria e distante. Um silêncio tão poderoso que o sorriso de Ricardo vacilou. Ele esperava uma reação. Lágrimas, insultos, qualquer coisa. O silêncio dela desarmou. Finalmente, sem dizer uma única palavra a ele, Clara virou-se de volta para sua cliente, que a observava com uma mistura de espanto e admiração. Desculpe-me, onde é que nós estávamos? Perguntou Clara, a sua voz perfeitamente calma, como se nada tivesse acontecido. Ah, sim, o doce de abóbora. A senhora vai adorar. O segredo é um toque de noz moscada. E ofereceu-lhe um sorriso genuíno e digno. Foi o ato de desafio mais poderoso que ela poderia ter cometido. Ignorá-lo. Tratá-lo como o nada que ele era. Ricardo ficou ali por mais um momento, boquiaberto, o rosto a ficar vermelho de fúria. A sua humilhação pública tinha falhado. Pior, tinha se virado contra ele. Ele era o tolo da história. Murmurando algo para a namorada, ele deu as costas e afastou-se, a sua retirada muito menos imponente do que a sua chegada. Clara não o viu ir embora. Estava concentrada em embrulhar o doce de abóbora para sua cliente. Mas sentiu a sua partida. A atmosfera na sua barraca aliviou-se, como se uma nuvem negra tivesse passado. A cliente, uma mulher de meia idade com olhos gentis, apertou a mão de Clara ao pagar. A senhora é uma mulher de muita classe, disse ela em voz baixa. Quando a feira terminou naquele dia, Clara arrumou as suas coisas em silêncio. A raiva e a humilhação do encontro com Ricardo tinham se dissipado, substituídas por uma nova e fria determinação. Aquele insulto, aquela tentativa de a esmagar mais uma vez, não a quebraria. Pelo contrário, seria o seu combustível. O insulto de Ricardo na feira não quebrou o espírito de Clara, forjou-o em aço. A humilhação que deveria tê-la feito recuar tornou-se a chama sob o seu tacho. Ela percebeu que a sua pequena empresa não era apenas uma questão de sobrevivência, era a sua resposta, a sua vingança. Uma vingança que não seria servida fria, mas quente, doce e embalada para a venda. Os 2 anos seguintes foram uma sinfonia de crescimento e trabalho árduo. A Delícias da Clara deixou de ser um segredo de bairro para se tornar uma marca reconhecida. A palavra-chave foi qualidade. Clara recusou-se a comprometer os seus padrões, mesmo quando a procura aumentou. Cada fruta era selecionada à mão, cada receita era seguida à risca, cada pote era enchido com o mesmo cuidado do primeiro dia. Ela usou o seu conhecimento de décadas do mercado corporativo, a mesma experiência que Ricardo desprezara, para expandir o seu negócio de forma estratégica. Ela sabia quem eram os grandes clientes, o que eles valorizavam, como eram os seus processos de compra. Ela, que fora a guardiã dos segredos da Almeida e Filhos, agora usava esse conhecimento para construir o seu próprio império.
A pequena loja deu lugar a um galpão de produção modesto, mas impecavelmente limpo e organizado. Ela contratou seus primeiros funcionários, duas mulheres do bairro, mães solteiras, a quem ela fez questão de pagar um salário justo e oferecer horários flexíveis. Ela lembrava-se bem do que era ser uma mulher a lutar para sobreviver. A sua linha de produtos expandiu-se. Já não eram apenas geleias, eram compotas, antepastos, chutneys, biscoitos finos, granolas artesanais. Tudo com o selo de qualidade Delícias da Clara. Ela criou uma linha de produtos corporativos, cestas de presente elegantes, que rapidamente se tornaram a escolha preferida de empresas que queriam impressionar os seus clientes. As mesmas empresas que antes recebiam as cestas da Almeida e Filhos, com as geleias que ela anonimamente fazia. O clímax desta ascensão silenciosa, o momento que assinalaria a viragem completa da maré, veio na forma de um telefonema. Era de um dos maiores e mais prestigiados grupos hoteleiros do país, a rede Grand Lux. Um nome que Clara conhecia muito bem. Era o maior e mais antigo cliente da Almeida e Filhos. O contrato com a Grand Lux era a joia da coroa da empresa de Ricardo, a base da sua estabilidade financeira. O diretor de compras do hotel explicou que estavam a rever todos os seus fornecedores. A tendência do mercado era para produtos mais autênticos, artesanais, com uma história. E a história e os produtos da Delícias da Clara tinham chegado aos seus ouvidos. Eles pediram amostras. Clara preparou uma apresentação impecável, não apenas com os produtos, mas com a sua história. A história da edícula, do tacho de cobre, das mãos que transformavam frutas em ouro. A reunião foi na sede do hotel, um edifício imponente que a deixou momentaneamente intimidada. Mas quando ela começou a falar, o medo desapareceu. Ela não estava a vender um produto, estava a partilhar a sua paixão. Uma semana depois, o telefone tocou novamente. Era a Grand Lux. Eles queriam fechar um contrato de exclusividade. Iriam substituir todos os produtos industrializados de pequeno almoço, fornecidos pela Almeida e Filhos, pela linha artesanal da Delícias da Clara. Clara teve de se sentar. A magnitude daquilo era esmagadora. Não era apenas uma vitória, era justiça poética. Era o mesmo mercado rápido e dinâmico de que Ricardo falara, a fazer a sua escolha. E a escolha não era ele. A perda do contrato com a Grand Lux foi o golpe de misericórdia para a Almeida e Filhos. A empresa, já enfraquecida pela má gestão de Ricardo, pela sua arrogância e pela sua incapacidade de se adaptar, começou a afundar rapidamente. As dívidas acumularam-se. Os fornecedores começaram a exigir pagamento adiantado. Os funcionários, desmotivados e assustados, começaram a abandonar o navio. Clara ouvia as notícias à distância, através de antigos colegas que por vezes a contactavam. Ela não sentia alegria na desgraça dele. Sentia uma estranha e melancólica sensação de inevitabilidade. Ele tinha plantado os ventos da arrogância e da crueldade, e agora estava a colher a tempestade da ruína. Passaram-se mais alguns meses. A Delícias da Clara prosperava. O novo galpão já estava a ficar pequeno. Clara, a mulher que fora despejada com R$ 180 no bolso, estava agora a assinar a escritura de compra de um terreno para construir a sua própria fábrica. Numa tarde cinzenta e chuvosa, a sua secretária, sim, ela agora tinha uma secretária, anunciou uma visita inesperada. Senhora Clara, há um homem aqui que insiste em falar consigo. Diz que o nome dele é Ricardo Almeida. Clara sentiu um calafrio, mas a sua expressão não mudou. Pode mandá-lo entrar, disse ela, com a mesma calma com que agora dirigia a sua vida. Ricardo entrou na sua sala. A sala de reuniões da Delícias da Clara era elegante e moderna, com uma grande mesa de madeira maciça e uma parede de vidro que dava para o chão de produção, onde os seus funcionários trabalhavam em harmonia. Mas Clara não o recebeu ali. Recebeu-o na sua sala pessoal, um espaço mais pequeno e íntimo, decorado com bom gosto e com uma grande janela que dava para um pequeno jardim que ela mesma plantara. O homem que entrou na sua sala era uma sombra do Ricardo que ela conhecia. O seu fato, embora ainda caro, parecia largo demais para ele. Havia olheiras profundas sob os seus olhos, e o seu cabelo, antes impecavelmente penteado, estava desgrenhado. O seu rosto estava marcado pelo fracasso. Ele parou no meio da sala, parecendo subitamente pequeno e perdido. Olhou para Clara, sentada atrás da sua secretária de madeira clara, não com arrogância, mas com uma espécie de espanto desesperado.
Ela usava um tailleur de cor creme, impecável. Parecia mais jovem, mais forte, mais viva do que nunca. Clara, ele começou, a sua voz rouca. Ela não disse nada. Apenas esperou, os seus olhos calmos e expectantes. O mesmo silêncio que usara na feira, mas agora dentro do seu próprio território, do seu castelo. Ele veio com uma proposta desesperada. A Almeida e Filhos estava em processo de falência. Os bancos estavam a tomar tudo. Ele não viera pedir ajuda, não viera pedir perdão. Viera com uma última e patética tentativa de salvar o seu nome. Ele queria que ela comprasse a massa falida da sua empresa por um valor simbólico. Clara ouviu-o em silêncio, sem interromper. Deixou que ele esvaziasse todo o seu desespero, toda a sua humilhação, em cima da sua secretária polida. Quando ele terminou, o silêncio na sala era pesado, preenchido apenas pelo som da chuva a bater na janela. Ela levantou-se, caminhou até a janela e olhou para o seu jardim. As gotas de chuva a lavar as folhas das suas plantas. Depois, virou-se para ele. Ricardo, ela disse, a sua voz suave, mas com um fio de aço. Você estava certo. Ele olhou para ela, confuso. Naquele dia, você disse que a empresa não era minha, e você estava certo. Ela fez uma pausa, deixando que as palavras pairassem no ar. Esta aqui. Ela fez um gesto que abrangia a sala, o galpão, tudo. E para o seu modelo de negócio, eu temo... Ela olhou diretamente nos olhos e, pela primeira vez, deixou que um vislumbre do seu triunfo se mostrasse. Sou rápida e competitiva demais. As palavras, as suas próprias palavras, voltaram para ele com a força de um tapa. A ironia era tão perfeita, tão completa, que era quase bela na sua crueldade. Ela não gritou, não o insultou. A sua vitória não precisava de alarido. Estava ali, sólida e inegável, no brilho do seu sucesso e na escuridão da ruína dele. Clara caminhou até a porta, abrindo-a. Um convite silencioso para que ele se retirasse. Da sua sala, da sua vida. Ele levantou-se, mecanicamente, como um autômato. Caminhou em direção à porta, o seu olhar vazio. Ao passar por ela, ele parou por um instante, como se quisesse dizer algo. Mas não havia mais nada a ser dito. Ele saiu, e Clara fechou a porta suavemente atrás dele. Ela não o observou a ir embora. Em vez disso, voltou para sua secretária, sentou-se e pegou numa caneta. Havia contratos a rever, encomendas a aprovar, um império a gerir. A câmera afasta-se lentamente, mostrando Ricardo a caminhar pela chuva, uma figura diminuída e patética. Depois, volta para a janela da sala de Clara, onde ela, de costas para o passado, trabalha, o rosto iluminado por um sorriso sereno. O sorriso de uma mulher que não só sobreviveu, mas que transformou as cinzas da sua humilhação no solo fértil do seu triunfo. O que você acha que Clara sentiu naquele momento final, ao fechar a porta para Ricardo? Pura satisfação, um toque de pena, ou simplesmente o alívio de fechar um capítulo? Comente aqui embaixo a sua opinião. E se você acredita no poder da superação e que o trabalho honesto sempre vence, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para mais histórias como esta.